Olá, gente! Nesta aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre as soluções, sobre as características dessas soluções e vamos aprender também algumas curiosidades sobre as consequências do lançamento dos esgotos que não são tratados dentro dos mananciais. Mas antes de começar, deixa aí já o seu like e se inscreva no canal. Quando a gente pensa em um rio bem poluído, com esgoto sendo lançado nesse rio, a gente pode classificar esse rio como uma mistura, porque ali tem areia em suspensão, matéria orgânica e outras coisas. No entanto, não podemos considerar esse rio como uma mistura homogênea. O que seria uma mistura homogênea? É uma mistura onde a gente observa apenas uma única fase, um único aspecto em toda a extensão. Essas misturas homogêneas são chamadas de soluções. Essas misturas homogêneas são diferentes de misturas heterogêneas. Porque as misturas heterogêneas a gente pode ver diversas fases. Tá? Então, um rio cheio de matéria orgânica e muito poluído, a gente não pode dizer que ele é uma solução ou uma mistura homogênea, porque ali a gente tem muitas coisas que podem ser vistas até a olho nu, tá? Vamos ver exemplos agora de substâncias, de misturas homogêneas. Um exemplo muito comum é o álcool hidratado. É uma mistura de água e álcool. Aquele álcool que a gente usa na nossa casa, ele é uma mistura homogênea, a gente só consegue ver ali uma única fase, um único aspecto. O soro fisiológico também formado por água e sal é uma mistura homogênea. O soro caseiro, feito com água, sal e açúcar, também é uma mistura homogênea. O ouro 18, que é feito com ouro e prata, ou ouro e cobre, também é uma mistura homogênea. Tá? Mas aqui é uma mistura homogênea sólida. As soluções são constituídas de dois componentes. O soluto, que é o que se dissolve e se encontra em menor quantidade. E o solvente é o componente em maior quantidade e ele vai atuar aí dissolvendo o soluto. Por exemplo, quando misturamos o sal na água, produzimos uma solução em que o sal é o soluto e a água é o solvente. A água é capaz de dissolver aí uma grande quantidade de substâncias, por isso que ela é chamada de solvente universal, e vocês já devem ter ouvido essa característica da água, solvente universal. Então, uma característica muito importante das soluções ou misturas homogêneas é que estas não podem ser separadas nem por filtração e não se sedimentam por centrifugação. Isso significa que, mesmo a gente olhando por um microscópio, a gente não consegue enxergar nenhum elemento extra dentro da solução. Então, se eu pegar uma solução de água e sal e olhá-la ao microscópio, eu não consigo ver ali os íons de sódio e cloro dissolvidos ali naquela água, eu não consigo. Por isso que eu considero ela uma solução ou uma mistura homogênea. É importante a gente diferenciar bem isso porque existem casos de misturas que parecem ser soluções a olho nu, mas que na verdade são misturas heterogêneas quando a gente olha no microscópio. Um bom exemplo de misturas que parecem soluções é o leite e o sangue. Observem que a olho nu a gente enxerga um único aspecto, parece uma solução homogênea. Mas ao observar no microscópio, a gente consegue identificar as partículas de gordura no leite. E no caso das células do sangue, a gente consegue identificar as células presentes no sangue. Essas partículas não conseguem se sedimentar com a ação da gravidade, apenas com a atuação de ultracentrífugas. Então, se eu deixar o sangue
parado ali um pouquinho, as células não vão se sedimentar sozinhas. Eu preciso de centrifugar para que isso aconteça. O leite e o sangue, então, são considerados dispersões coloidais, pois são misturas, então, heterogêneas e suas partículas não podem ser visualizadas a olho nu. Quando nos referimos a soluções químicas, a gente pensa sempre num sólido dissolvido no líquido. Porém, nem sempre é assim. Como a gente já viu o exemplo do ouro, existem soluções sólidas. Neste tipo de solução, tanto o soluto quanto o solvente se encontram no estado sólido à temperatura ambiente. Essas soluções sólidas são também chamadas de ligas metálicas. Por exemplo, nós temos o ouro, que a gente já viu, o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, o latão, que é uma mistura de cobre e zinco. O latão é muito utilizado para produzir instrumentos musicais. Existem as soluções também líquidas, que a gente já viu exemplos aqui na aula, como, por exemplo, a água mineral, a água do mar, que possui vários sais, que estão ali dissolvidos, a solução aquosa de álcool, que é utilizado nas nossas casas, são exemplos aí de soluções homogêneas, de soluções líquidas homogêneas. Existem ainda soluções formadas por gás e líquido. Então, algumas soluções contêm gases dissolvidos em líquidos, como por exemplo o refrigerante, ou então a água com gás. Estes possuem aí gás carbônico dissolvido na água. Quando você observa um aquário também, aquelas bolinhas que ficam ali saindo dentro da água e elas sobem para a superfície, parte daquelas bolinhas de oxigênio se dissolvem ali na água e serve ali para que os peixes sobrevivam dentro daquele aquário. Os gases também não só se dissolvem dentro da água com gás, nem dentro de um aquário, mas também dentro do mar, do rio, dos lagos. Se não tivesse oxigênio ali dissolvido naquela água do rio, do mar, toda a fauna e flora aquática ali estariam comprometidas. Mas para esses gases entrarem na água, eles precisam ser solúveis na água. E a solubilidade dos gases na água depende de fatores como temperatura e pressão. Então, quando eu aumento a pressão, eu vou aumentar a solubilidade de um gás em um líquido. Isso explica aí a questão da pressurização do gás carbônico nos refrigerantes. Então, quando eles são engarrafados, uma pressão de gás carbônico é injetado ali, e de maneira que a pressão é tão grande que aquele gás carbônico consegue entrar e se solubilizar naquele refrigerante. E ao abrir, a gente percebe aquele chiado do gás saindo. Então, quando aumenta a pressão, eu favoreço a solubilidade dos gases. E a temperatura? O aumento da temperatura, por sua vez, diminui a solubilidade dos gases em líquidos. Então, essa é uma das razões porque não devemos aí jogar esgotos diretamente nos rios. Os esgotos, geralmente, eles são quentinhos e eles aumentam a temperatura da água do rio. Isso faz com que a solubilidade do oxigênio que esteja ali na água diminua e o oxigênio tende a sair. E aí, como consequência disso, os peixes e outras espécies que estão ali naquele rio e necessitam de oxigênio sofrem com essa diminuição. Normalmente, um rio muito poluído, ele tem pouco oxigênio e por isso não tem vida, tá? Diante disso, antes de ser lançado nos rios, o esgoto deve ser tratado. No entanto, no Brasil, o tratamento de esgoto ainda é muito escasso. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, com dados aí de 2018, apenas 46% do esgoto é tratado antes de ser lançado nos rios, isso no Brasil. E além disso, em algumas regiões como Norte e Nordeste, uma pequena parcela da população tem acesso à rede de esgoto.
Para a maioria da população norte e nordeste que não tem acesso à rede de esgoto, a única solução aí para se livrar desse esgoto que é produzido dentro de casa é lançar ele em rios, lagos, riachos. E esses rios, lagos, riachos, muitas vezes são utilizados pela própria população para o abastecimento da água, para recreação, irrigação, tá? Então, muitas vezes a população usa aquela água suja pensando que não tem problema. Esses esgotos lançados, então, de maneira geral, sem tratamento, eles aumentam a temperatura dos rios, dos lagos, e isso diminui a solubilidade do oxigênio, o oxigênio vai embora. Uma outra coisa preocupante é a elevação da temperatura média do planeta, o aquecimento global. Lembram desse nome? Isso potencializa os efeitos dos lançamentos de esgotos não tratados, porque à medida que o rio aumenta sua temperatura por conta do esgoto não tratado, e aumenta a temperatura ainda mais por conta do aquecimento global, ainda mais oxigênio é perdido. E aí gera um desequilíbrio na vida marinha, tá? Por conta dessa baixa quantidade de oxigênio que está ali dissolvido na água. É isso, gente. Então, na próxima aula, a gente vai aprender mais sobre a solubilidade dos gases. E se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like, tá?